Tem um delay, né? Que você fala. Só mais um minutinho que eu vou aqui. Ah, ela já está aqui já. Que maravilha. Tá bom. Olá, pessoal. Muito boa noite. Que Deus te abençoe poderosamente, ok? Hoje eu quero falar de um assunto que ele deixa eu pegar meu óculos aqui. Vou falar com vocês um assunto, né? Que esse assunto ele está sendo bem polêmico e ao mesmo tempo bem desgastante para a sociedade brasileira. E uma parcela dessa sociedade não está vendo que a maioria do povo brasileiro está sendo afetada, será cada vez mais afetada. A atitude, o capricho de dois menininhos mimados, de duas pessoas que não têm o mínimo respeito e sensibilidade com as pessoas, com a vida humana. Parece que está no DNA desses dois menininhos mimados a genética da indiferença, da desigualdade, de ver o outro como um bicho, talvez por causa da cor da pele, por ser imigrante, por ser mexicano, por ser negro, por ser asiático, por ser indiano, por ser chinês, por ser japonês. É aquela velha história nefasta e nojenta da hegemonia, da teoria, do racismo, a pureza ariana, etc. Mas o nosso menininho mimado aqui até que disfarça bem, não é? Que colocou um afrodescendente lá, não é? O Paulo Negão, se não me engano, só para mascarar que não é racista. Mas as evidências, não é? As honras, como seu filho fez, acho que na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, numa cerimônia trouxe um ator vestido de soldado nazista, como as fotos que tem também no meu canal do YouTube, numa outra live que eu fiz ano passado, não é? Tanto o Bolsonaro quanto o seu filho, não é? Lá abraçando a neta de um milionário americano ou alemão, enfim, que é nazista. Enfim. Bem como também o marqueteiro de Donald Trump já foi processado, preso, mas que também é nazista e que também todos eles são simpatizantes da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que odeia negros, homossexuais, etc., e prega o banimento, a extinção da raça negra, enfim, matam, torturam, tratam o ser humano
pela cor da pele, como um animal, como um bicho. Já que no Brasil, o menininho nosso, mimado, além de ser admirador desse tipo de gente, e aqui eu não estou generalizando, os americanos, os norte-americanos, claro que não, porque tem muito americano lá, desculpa o termo de baixo calão, de saco cheio de Donald Trump e os seus caprichos, suas loucuras, seus racismos, seus complexos e suas frustrações contra pobre, contra negro, contra imigrantes, etc. E aqui no Brasil nós temos o Bolsonaro, né? Que muitos especialistas já falaram que alguma coisa tem de errado aí na psique, na mente, no cérebro desse senhor. Não é normal. Se você pegar vídeos aí, ele vai estar dando uma entrevista dizendo que era a favor da ditadura, não é? E que por ele matava mais uns 30 mil, independente se é inocente ou não. Há de convir que a história, os arquivos do DOP, né, o AI-5, os arquivos políticos do militarismo nesse Brasil durante a ditadura, não tem um, dois ou três inocentes. Tem centenas e centenas e centenas e centenas de jornalistas, de atores, de cantores, de músicos, de pais de famílias, de pessoas, de cidadãos que lutavam contra a ditadura e que eram inocentes e morreram torturados, e muita gente está enterrada aí por essa grande São Paulo, Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar, onde hoje pode ser um parque, pode ser um metrô, pode ser um bairro, cheio de ostrada de inocentes por aí, não é? Enfim, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mas eu chamei vocês aqui hoje, daqui a pouco as pessoas vão entrar, ou então vão assistir depois, não importa, para falar sobre esse movimento, né? Nossa, meu Deus, que coisa! Então quer dizer que o Donald Trump resolve tarifar o Brasil em 50%, algo que nunca aconteceu em 200 anos de relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, né? Resolve tarifar de forma injustificável. Qual é a justificativa legal para isso? O seu presidente aí, o santo do pau oco, chamado Jair Bolsonaro, foi o presidente que liberou a entrada de americano aqui, na boa, sem o menor problema. Mas o Donald Trump não abriu exceção por isso em relação a visto americano. Brasileiro para entrar nos Estados Unidos. O seu presidente aí, se não me falha a memória, eu posso estar tendo uma informação errada, não é? Mas facilitou em muito as negociações, os trâmites, não é? De economia, de entrada de produtos nos Estados Unidos, tudo para agradar, para ficar de quatro e lamber o Donald Trump. E o Donald Trump, é claro, muito safo, um homem de dinheiro, de economia, um homem desumano, inumano, claro que vai chegar e vai dizer que o presidente Bolsonaro, ele é meu amigo. Seu amigo, uma ova que o Bolsonaro é seu amigo. Porque o senhor, Donald Trump, não tem amigo em lugar nenhum. O senhor não é amigo de ninguém. O senhor é amigo do seu bolso, da sua hotelaria, dos seus ramos de hotéis, dos seus bilhões, da sua conta, do seu poder, do seu ego, da sua avareza, da sua loucura. Mas o senhor não é amigo de ninguém. É um erro, é um engano, é uma charopada, é uma tapadice, é uma tolice Bolsonaro achar que é amigo de Donald Trump. Já visto que o Bolsonaro nem inglês fala, né? Enfim, vou só ver uma coisa aqui. Eu quero que só registrar... Ô, pai, não era agora não. Você não quer nada agora. Bom, então, deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa falando aqui que eu não sei quem é. O meu celular, deixa eu ver quem é. Ah! É o Alex Sampaio.
Então, ô Alex, seja bem-vindo, nobre Alex, um homem muito sábio. Fico feliz com a sua presença aí. Então, assim, essa coisa de bater continência a bandeira dos Estados Unidos e lá bate continência a bandeira dos Estados Unidos. Olha, presta bem atenção, que eu não vim aqui advogar em nome de Lula, que ele não precisa disso, ele tem uma centena de advogados para ele. Também não vim advogar em nome de partido político de PT. Mas uma coisa, a gente tem que advogar sim, tem que lutar. Pelo respeito, pelo orgulho, pela soberania do nosso país. Pela soberania do nosso país. Enfim, olha só o que eu tenho escrito aqui. Esse aqui, se eu não me engano, está no Evangelho. Deixa eu pegar aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. Eu vi na desse mundo. Onde eu coloquei isso? Deixa eu só abrir aqui pra gente. Opa! Mexeu aí? Oh! Gente, quando a gente é pobre é assim mesmo, tá? Não tem... Olha. Eu acho que assim tá bom. Deixa eu só mudar aqui o meu... Peraí. Opa. Deixa eu ver aqui. João 18:36. Vai falar o quê aqui? E agora começa a pipocar aqui o meu negócio. Como é ruim, né, gente? João 18:36. Só um minutinho que eu tô só vendo aqui no meu notebook. Opa. Tem que ir devagar. Que quebrou meu mouse também. Ai, ai, peraí. Aqui, ó. João 18:36. Deixa eu ver aqui. Aqui. O meu reino não é deste mundo. Ok. É isso mesmo. Bom. Aqui no Evangelho, João 18:36 está aqui embaixo, tá? Em hebraico. E aqui em cima, se eu não me engano, está uma situação onde Yeshua, Jesus, ele dá uma resposta muito sábia a dois grupos. Um grupo era de fariseus, que eram os zeladores da lei de Deus na sua época, e que não gostavam da maneira como ele enfrentava a cúria judaica, o sinédrio, o senado, os príncipes, os delegados, os poderosos de Israel. Justamente pela corrupção e pela associação, pela união que eles tinham, né? Não queriam o paganismo dentro do templo, mas o dinheiro do paganismo, uma moeda romana denário, era bem aceita. Vai vendo aí. A lepton, tal, as moedas gregas, quando é grana, quando é dinheiro, aí acho que Deus deixa passar, né? Enfim, é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia também. E o outro grupo era o grupo dos discípulos, os herodianos. Eles eram discípulos de uma crença meia louca, sabe? Que eu estou vendo hoje aqui com o Bolsonaro dentro das igrejas. Porque os Herodes, tanto Herodes quanto a dinastia dos Herodes, tanto quanto dos imperadores romanos, quando você chegava a um alto cargo, né, em Roma, você era considerado um deus, um Elohim, com direito a culto, a orações, a rezas, a preces, principalmente a devoções a esse deus político. Está entendendo agora? A moeda, um denário romano, ela tinha na sua esfinge, e Jesus fala isso nessa mensagem, quando eles vão falar para ele, os seus discípulos não pagam imposto, e Jesus fala assim, qual a moeda que vocês têm aí? Aí eles mostram justamente a moeda que tem a esfinge cunhada, gravada nessa moeda. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que eu desenho para você entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dentro disso que eu estou falando, eles falam para Jesus, olha, não tem jeito, tem que entrar nesse rápido, senão a live demora muito. Ah, essa moeda que eu tenho aqui, ela é de César. Ela é de César. E
Ele pede para virar o outro lado da moeda de salão. Ele pergunta, quem é a esfinge? Qual é o rosto que está gravado na moeda de vocês aí? Ah, de César. Porque do outro lado, havia, no lado em que havia a face de César, a face de César, ele estava com uma coroa e com uma roupa de sumo sacerdote. Ok? E do outro lado havia a frase, né? César é filho divino, filho do Deus, como se César fosse um homem divinizado, deificado, assim como crer-se que Jesus é divino, Jesus, filho de Deus. Também Roma tinha os seus deuses. Tá bom assim? E Jesus, muito inteligente, vai dizer para eles, olha, é lícito, Senhor, pagar tributos e impostos a César? Se Jesus dissesse que sim, ele poderia incorrer no grande perigo de ser condenado pela lei, pela Torá, por concordar que o povo desse dinheiro, não é? A um falso Elohim, a um falso Deus, ao culto, à adoração a César. Jesus foi muito inteligente e ele respondeu de forma humana e de forma política e não fanática. Tá bom, povo brasileiro? Tanto petista quanto bolsonarista. Ele vai responder, dai a César e não ao Deus César, ó. Dai a César, olha o cuidado de Jesus. Dai a César, ao homem César, ao imperador César, o que é de César. O que é de César? Os tributos recorrentes o quê? A saúde pública, a segurança, as fortificações, as fronteiras, a água, a comida, a moradia, tudo isso. Politicagem pura ali, tá tudo certo, tudo normal. Essa é a sociedade em que o homem vive, com as suas políticas de segurança, não é? Com os seus órgãos de segurança, com os seus órgãos políticos que cuida socialmente de uma cidade, de um estado, de um país. Ok? Então Jesus dá essa resposta. Dai a César o que é de César, ok? E a Deus o que é de Deus. E aqui a gente tem isso aqui diretamente do grego. Legons e auton, Caisaras, totelegei autois, apodotion ta Caisaros, Caisari cai, taton teu, toteu. Ó, dai a Deus, a Deus o que é de Deus, tel. Ok? Então, a gente tem que entender uma coisa, pessoal. Jesus, ele comete ali Jesus comete uma justiça, na verdade, isso, ele comete uma justiça. Jesus, ele é justo. Jesus, ele não é partidário, viu, pastores bolsonaristas? E eu não posso generalizar todos os pastores. Vou mostrar um vídeo daqui a pouco aqui de uma mulher da Assembleia de Deus, ela dá um show. Jesus não é cesariano, herodiano, Jesus não é do partido de Caifás, não. Jesus, ele é humano, ele é político, social, ele é espiritual. Ele não mistura as coisas. E era isso que os dois grupos fariseus e também dos herodianos queriam fazer. Pegar ele em alguma dessas falhas, dessas perguntas. Ok? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ora, Jesus é fogo, viu? Olha, ele respondeu, e agora? A gente não pode condenar ele, pegar isso com 2, 3 testemunhas e dizer que ele mandou dar dinheiro ao Deus César. Mas dai a César, ao homem César, o que é? Tributo, imposto. Tributo, imposto. Se ele tivesse dito, dai a César, dai ao
ao Deus César, aí a gente pegava aí na lei de Moisés. E também ele disse, dai a Deus o que é de Deus, o que seria então aí os tributos religiosos, né? Mas quando ele disse isso, ele não disse isso para a igreja, tá bom? Ele não disse isso para a eclésia. Ele não disse em questões de dinheiro, de grana, tá bom, pastorada toda? Não foi grana, não foi dinheiro, não foi oferta de moeda, nada. Quem começou a colocar o negócio das moedas lá no templo, no gasofilaço, que caía moedinha lá, foram os fariseus. Tudo isso pós-exílio, depois que passaram aí pelos reinos, né? Da Síria, Nabucodonosor, Medos e Persas, Grécia, Roma, aí aprenderam lá com os outros sacerdotes e seus deuses pagãos lá, né? Que tem que dar dinheiro em grana para esses deuses, para conseguir alguma coisa. Você está entendendo agora? Porque desde quando foi instaurado o dízimo, não é? Na lei de Moisés, era mandioca, beterraba, chuchu, era uva, banana, laranja, arroz, feijão, milho, trigo, hortelã, temperos, comida e carne dos animais para manter uma classe corrente dos sacerdotes que não trabalhava, que você já sabe, pertencente às 12 tribos de Israel, Levi, só para eles. E eles não tinham direito a ter posse de terra, viu, pastorada? Viu? Não tinham direito a ter posse de terra, nada. Por isso que eram mantidos por 11 nações. 11 tribos, para ajudar eles, porque eles viviam só na comunicação, no serviço, no avodá, ali na adoração do templo, para interceder e abençoar todas as outras 11 tribos do povo de Israel. Ok? Deu para você entender isso? Então, Jesus não é partidário político, Jesus não esteve do lado de Roma, Jesus não esteve do lado de César, ok? Jesus não esteve do lado de Herodes, bem como João Batista, seu primo, que perdeu a cabeça. Jesus não se aliou com política corrupta nenhuma. Então você entende hoje o que é dar as coisas para Deus. Só que não temos mais templo, né, pessoal? Lá de Israel não tem, acabou. Lembra, nos 70, ele acabou. Acabou o templo, o judaísmo deu uma maneira de se sofisticar. Tem as tzitzit, que são as tranças, que colocam-se na calça, não é? E também tem o talit, tem as mitzvot, tem as orações diárias, etc. Não tem mais sacrifício de animais, não tem templo, não tem nada disso. E não tem levita, não tem sacerdote para sustentar, para encher a pança com o 10% da lavoura do povo. Entenderam isso? Se você faz isso, você está enganado. Sinto muito, lamento muito os pastores que têm carinho por mim, não é? Eu fui numa igreja agora semana passada, ou mês passado, também por onde eu passei, eu sinto muito, vocês estão errados, tá bom? Errados, vocês não estão certos. Dízimo é fruto da terra, não é grana e não é dinheiro, ok? Cada um tem que ter o seu dinheiro oriundo do seu trabalho, né? Quando Deus disse a Adão, agora do suor das tuas mãos você vai colher os seus frutos. Foi do suor das mãos de Adão e não do suor das mãos dos outros, dos crentes, dos devotos, dos que acreditavam no eterno e assim por diante. Cada um que teria que trabalhar, suar, se esforçar e não ficar de boa em casa, não é, esperando os crentes, as pessoas levarem dinheiro, colocar na conta da suposta casa do Senhor. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Então você entendeu que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá bom? Deu para entender aqui? Legou-se ao tom, Caisaras tot legei autois, apodote on, ta Caisaros, Caisari cai, tatou teotou. A Deus o que é de Deus. Agora aqui a gente vai ter João 18:36, não é? Aqui em hebraico, tem um nome que eu coloquei aqui, Yeshua, Jesus em hebraico. Esse em hebraico está escrito assim, para vocês entenderem, ok? Vayanan, ou melhor, Vayan Yeshua Vayomer.
Vayan Yeshua Vayomer, ok? Ó, Malekuti, Einenar, Mini Haolan, Hazer, Lu Rayektar, Malekuti, Min Haolan, ou seja, respondeu Jesus a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, me dirigindo à comunidade cristã, católica, protestante, são as igrejas seculares, batista, metodista, presbiteriana, depois os congregacionais, congregação, não é? E os evangélicos, Assembleia de Deus, tal, pentecostais, neopentecostais. Foi feito aí, pessoal, uma estratégia, uma arbitragem do homem satânico. Lembra que eu falei para vocês que o Satanás, em hebraico, Ha-Satan, e uma das derivações desse termo é inclinação para o mal, ser opositor, ser adversário. Lamento dizer a vocês que a maioria das igrejas cristãs católicas, evangélicas, protestantes, a religião em si hoje, ela não tem nada a ver com o seu significado. Religar o homem com Deus. A simbologia é muito bonita. Jesus na cruz, direita, esquerda. Ele no meio dos pés, o planeta Terra, que sobe pelo seu corpo até a sua cabeça, simbolizando o céu, Deus o Pai. Simbologia bonita. Ele está de braços abertos para acolher tanto da direita quanto da esquerda. Tudo isso é simbologia muito bonitinha, não é? Mas a verdade é que o religare não existe dentro da igreja. Na igreja existe esse termo religião, religare. O seu bolso, a sua mente, a sua vida secular, trabalho, a sua vida social, a sua vida familiar, os seus direitos de ser feliz, entretenimentos, a sua liberdade e não libertinagem. Religar tudo isso aos dogmas, às doutrinas, aos usos e costumes, à fanatização, à bitolação e, pior ainda, ao erro que levam vocês interpretando cada vez mais de forma grotesca e horrorosa e mentirosa e proposital as Escrituras. Ok? Se Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, detalhe, tá? Aqui, ó. Meu reino não é deste mundo. Aí ele vai dizer aqui, deixa eu ver aqui. Eu marquei. Olha lá. O meu reino não é deste mundo, não é? O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, pelejariam, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O crente evangélico, o pastor evangélico, quem é Jesus, Yeshua, Yehusha para vocês? Eu vou arriscar em dizer a vocês todos, sem medo nenhum, que a maioria de vocês não conhece Yeshua, não conhece Jesus. E se desconfiou e percebeu a sublimidade, a plenitude, o amor dele por todas as pessoas, vocês fingiram que não viram. As palavras que ele está dizendo, se o meu reino fosse aqui, eu ia juntar os meus discípulos, que eu tenho capacidade, competência, inteligência, poder, eu ressuscitei mortos, expulsei demônios, curei leprosos, salvei vidas, aquietei o vento, o mar, andei sobre as águas. Então eu tenho poder
para ser um Elohim, para ser um Deus, sim. Sabe, Pilatos? Eu tenho poder para tudo isso. Eu tenho poder para destronar você. Se eu quiser, eu peço ao meu Pai, ele manda uma legião de anjos, fulmina tudo, acaba tudo isso aqui, acaba Roma, acaba a Grécia, acaba seus deuses, acaba tudo isso. Eu tenho poder para isso. Só que tem um problema. O meu reino não é isso aqui. Meu reino não é o seu trono, sua couraça, a sua espada, sua coroa, seus palácios, seus poderes políticos. O meu reino é aqui, ó. Pilatos. É aqui que eu domino na mente das pessoas. É aqui que eu quero dominar. Transformar vidas, transformar pessoas. Trazer a paz, a bondade, o reino do meu Pai. Agora, que Jesus é esse, hein? Pastor, líder de bancada evangélica no Congresso, na Câmara dos Deputados, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Pastores gospels. Pastores aí junto com Macedão, não é? Que, se não me engano, é o fundador de um partido político muito forte. Não sei se é os republicanos. E tantos outros aí, PL. E tantos pastores corruptos, né? Que já fizeram coisa feia e vem à tona com a maior cara de pau. Que Jesus é esse que vocês servem? Um Jesus que apoia um presidente, esquece o Lula todo mundo já sabe, Lula ladrão, seu lugar na prisão ele já passou. Esquece lá a corrupção do PT, Lava Jato. Estamos falando agora de Bolsonaro. Que Jesus é esse que anda de mãos dadas, não é? Com um cara que disse que usa o cartão corporativo para comer gente. Um cara que disse que visitou os quilombolas e disse que cada quilombola era tão gordo, de tão preguiçosos, vagabundos que só comem, que equiparou o peso deles a arroba. Que presidente é esse? Que homem de Deus é esse? Que imitou pessoas morrendo por Covid, enquanto milhares de pessoas estavam em luto na sua casa. Que presidente é esse que seu ministro Paulo Guedes disse para Damares, a santa pastora Damares, numa reunião que foi aberta aí para todo mundo ver, ô Damares, manda dar todo mundo, que eu não vou usar o palavrão feio aqui, a gente vai colocar no bolso deles. Que presidente é esse, gente? Que disse que te dá uma carteira de trabalho e um certificado de burro? Que presidente é esse? Nossa, quanto clamor pro Bolsonaro, que diz que os nordestinos têm que comer capim. Só entra nessa onda factoide, mito não sei do que, mas só entra nesse espírito, esse pensamento louco. Vocês podem escrever à vontade aí, tá? Eu não estou vendo porque o celular está virado ao contrário. Eu estou com a parte traseira do celular para mim, então não estou vendo. Que homem é esse? Não fez nada pelo povo brasileiro. Fora tantas corrupções, tal, papapá. Não é? Então, que Jesus é esse? Que homem evangélico é esse? Que se batiza no Rio Jordão e faz uma live com um Baphomet na sua biblioteca. Eita lasqueira! Que homem de Deus é esse que gastou mais de 25 mil ou 50 mil reais em doce de leite, prótese peniana, ou seja, pênis de borracha, para a cambada dos militares e exército em Brasília? E aí, gente? Que homem de Deus, estadista, presidente é esse que num 7 de setembro, né, ele envergonhou o Brasil, não é? Ignorou a presença ali do presidente de Portugal e pegou e conclamou o povo a gritar com ele num coro, numa ovação. Porque eu sou imbrochável, imbrochável, imbrochável. Isso é estadista, gente? Vocês não percebem a deficiência mental que esse senhor tem? A incapacidade de ter sensibilidade pelo ser humano? Eu quero que vocês assistam comigo agora alguns vídeos
para depois a gente falar sobre impeachment de Alexandre de Moraes, a arrogância do Donald Trump dos Estados Unidos, que acha que manda no mundo inteiro, não é? O desrespeito com a soberania do Brasil. Aí você vai parar e pensar que as pessoas alienadas a Bolsonaro, ao bolsonarismo, estão culpando agora é culpa do Lula, que as empresas estão fechando, agora é culpa do Lula, que o tarifaço está 50%. Gente, o que aconteceu com a sanidade mental de vocês, família? Hã? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui, deixa eu só abaixar aqui. Tá bom? Vamos ver o que essa abençoada aqui, ela está falando aqui, que eu achei muito interessante. Opa! Vou colocar aqui, deixa eu abrir de novo. Aqui. Eu vou abaixar um pouquinho, tá bom? Aqui. Opa! Para que você veja o que eu também vou ver. Ok? Espera aí. Opa! Eu vou ter que abaixar mais um pouco. Peraí. Aí, abaixa mais, abaixa mais, abaixa mais. Vou tirar isso aqui. Abaixa mais um pouco. Rapaz, acho que não vai mais porque eu mexi. Pronto. Só quero que ele fique quieto. Aqui, e eu não consigo mais aumentar aqui. Aê, consegui. Oh, maravilha. Olha, o pessoal, essa mulher aqui, ela é evangélica, tá bom? Ela é evangélica e ela é uma parlamentar também. Olha só. Olha lá. Ó. Ela é uma parlamentar também. Ela é líder do PL, hein? Diz que estuda soluções. Será que é isso mesmo? Vamos ouvir o vídeo dessa mulher? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ler aqui a reportagem rapidinho. No Falando Sério de hoje, comentei os últimos acontecimentos envolvendo o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, na Câmara e mensageiro dos interesses de Silas Malafaia. Ele cumpre um papel que vai muito além da representação parlamentar, escarnando, não é, o esforço de transformar o campo evangélico em um braço. Deixa eu ver aqui. Não vai dar. É melhor ouvir ela, né, gente? Olha lá. Peraí. Presta bem atenção aí. Cadê? Meu mouse quebrou. Luto repúdio em relação ao atual líder da bancada do PL, deputado Sóstenes Cavalcante. Porque o deputado Sóstenes Cavalcante foi eleito majoritariamente com voto de crentes. Ele é o deputado da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ADVEC, que é aquele empreendimento de fé, empreendimento empresarial mesmo de fé do pastor Silas Malafaia. Ela é evangélica, tá? Ele é o representante do Silas Malafaia lá no Congresso. E ele sempre age em favor da extrema-direita e contra os interesses da maioria esmagadora das evangélicas e dos evangélicos desse país. O deputado Sóstenes Cavalcante, ele mesmo, aquele que queria equiparar o direito de uma criança estuprada de interromper a gravidez com o crime de estupro em tamanho de pena, esse deputado agora propõe... Só para você explicar. Quando ela fala dos Sóstenes aí, da Assembleia de Deus, do Silas Malafaia, nesse quesito, o deputado e pastor, ele quis equiparar, por exemplo, a penalidade para um crime de estupro, né, para o estuprador, ok? Ou seja, crime hediondo, né, aquela coisa toda. Ele quis colocar no seu projeto de lei que a menina estuprada, a menina estuprada e que também quisesse o aborto, optasse pelo aborto, fosse criminalizada também, tanto quanto o monstro do estuprador. Essa é a mentalidade gospel dos dias de hoje, desses pastores do inferno que saíram do caldeirão do capeta para destruir a sociedade em nome de Deus. Ampliar o tempo
de afastamento sem a necessidade de aprovação de licença para favorecer o deputado Eduardo Bolsonaro. Ora, o deputado Sóstenes devia ter vergonha de dizer que representa os evangélicos desse país que em sua maioria esmagadora são trabalhadoras e trabalhadores. Eu já disse isso aqui diversas vezes. Inclusive a maioria dos pastores que eu conheço nasceram pobres e vão morrer pobres. A igreja não é suficiente para sustentá-los. O meu pastor é pastor da igreja e é guarda, GCM concursado na guarita e esses pastores que ela fala que nasceram pobres e trabalham de segurança na Guarda Civil, ou são policiais militares, ou trabalha normal como você e eu trabalha, esses pastores são aqueles coitados, né, que se matam e tem que pagar altos valores para o aniversário do presidente da igreja, o pastor titular, para as convenções, para as reuniões, para simpósios, para isso. Esses são os coitados, que ainda, eles não fazem parte ainda da fatia do bolo, entendeu? Do bolo do dinheiro de milhões tirado do bolso dos membros da igreja. Porque são pastores locais, eles não são pastores regionais, né? Que é uma briga desgraçada para pegar enfim, né, a região um do outro, tá, onde tem mais membro, onde a igreja é mais bonita, onde os membros têm mais grana. É mais ou menos isso, tá bom? Eu sei, eu conheço isso aí de cor e salteado, e eu nunca fiz parte disso, graças a Deus. Mas sei muito bem como que é isso. Existem sim, gente, pastores sinceros, verdadeiros, tementes a Deus, mas que infelizmente estão dentro de um sistema podre de religião e de igreja. Vamos continuar aí. Porque a maioria hoje são podres de rico, porque são pilantras, malandros, safados, sem vergonhas e mentirosos, tanto quanto os fariseus na época de Jesus. É pastor da igreja à noite. Esse é o retrato de milhares e milhares de pastores desse país que trabalham fora, que continuam com as suas profissões, porque as igrejas são majoritariamente pobres. É gente que trabalha para além das 8 horas por dia. É gente que tem turno e contraturno para complementar a renda. Essa é a grande composição das igrejas brasileiras. Para vir o deputado Sóstenes Cavalcante querer alterar uma regra do Congresso Nacional. Só um minuto, vou fazer uma observação aí nessa fala dela. São milhares e milhares de gente que trabalha de pastores. Só que ela só esquece de falar que esses pastores são os pastores de periferia e subúrbio, tá? Os pastores aí dos interiores de São Paulo, aqui em São Paulo, da Zona Norte, Leste, Sul, pastores de periferia, de bairro, pastores de quebrada, que a igreja é um salãozinho alugado com aquelas portinhas, sabe? Enfim, são esses pastores aí que ela está se referindo que trabalha. Tipo os pastores de Vila Zilda, Jardim Pontares, Jardim Hebron, enfim, deixa eu ver, mas que lugar mais? Filhos da Terra, não é? Francisco Morato, Franco da Rocha, Perus, os rincões aí, os lugares afastados, não é? Jardim Corisco, que mais? São esses lugares assim, sabe? Os lugares mais pobres e paupérrimos, bairro, uma mistura de bairro com comunidade, com favela, com tráfico, com tiro e tal. Agora, a maioria dos pastores, não, minha querida, me desculpa. Eles estão esbanjando dinheiro e eles não trabalham. Entende? É isso. Bom, vamos dar uma continuação aí. O Eduardo Bolsonaro receber sem trabalhar. Então, deputado, o senhor assuma que o senhor não faz de maneira nenhuma a representação dos crentes, que o senhor está em Brasília para representar os interesses de uma família de extrema direita que estão conspirando contra o Brasil, contra os empresários brasileiros, contra a democracia brasileira e contra o nosso povo. Bom, eu vou colocar de novo, sem entender que eu fiquei parando, que eu estou fazendo um negócio aqui. Só registrar o meu mais absoluto repúdio em relação ao atual líder da bancada do PL, deputado Sóstenes Cavalcante. Porque o deputado Sóstenes Cavalcante foi eleito majoritariamente com voto de crentes. Ele é o deputado da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ADVEC, que é aquele empreendimento de fé, empreendimento empresarial mesmo de fé do pastor Silas Malafaia. Ele é o representante do Silas Malafaia lá no Congresso. E ele sempre age em favor da extrema-direita e contra
contra os interesses da maioria esmagadora das evangélicas e dos evangélicos desse país. O deputado Sóstenes Cavalcante, ele mesmo, aquele que queria equiparar o direito de uma criança estuprada de interromper a gravidez com o crime de estupro em tamanho de pena, esse deputado agora propõe ampliar o tempo de afastamento sem a necessidade de aprovação de licença para favorecer o deputado Eduardo Bolsonaro. Ora, o deputado Sóstenes devia ter vergonha de dizer que representa os evangélicos desse país que em sua maioria esmagadora são trabalhadoras e trabalhadores. Eu já disse isso aqui diversas vezes, inclusive a maioria dos pastores que eu conheço nasceram pobres e vão morrer pobres. A igreja não é suficiente para sustentá-los. O meu pastor é pastor da igreja e é guarda GCM concursado na guarita e é pastor da igreja à noite. Esse é o retrato de milhares e milhares de pastores desse país que trabalham fora, que continuam com as suas profissões, porque as igrejas são majoritariamente pobres. É gente que trabalha para além das 8 horas por dia. É gente que tem turno e contraturno para complementar a renda. Essa é a grande composição das igrejas brasileiras. Para vir o deputado Sóstenes Cavalcante querer alterar uma regra do Congresso Nacional para o Eduardo Bolsonaro receber sem trabalhar. Então, deputado, o senhor assuma que o senhor não faz de maneira nenhuma a representação dos crentes, que o senhor está em Brasília para representar os interesses de uma família de extrema direita que estão conspirando contra o Brasil, contra os empresários brasileiros, contra a democracia brasileira e contra o nosso povo. Muito bem. Agora eu vou levantar de novo e vou virar aqui pro quadro. Ih, rapaz, travou, peraí. Ah, tá. Só um minutinho, gente, que eu vou ter que destravar aqui um pouco. Peraí. Porque deu uma travada aqui. Aí. Ih, tá ao vivo, é assim mesmo. Mas eu tenho que subir isso aqui. Ai, ai. Peraí. Aí, tem que voltar aqui pro meu tamanho. Calma aí, tá? Só vou virar aqui pra vocês verem que legal que eu fiz aqui. Só pra vocês entenderem um pouco. Muito bem. Ai, vamos ver agora aqui uma diferença. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo travar aqui direitinho para segurar. Segurou a câmera. Opa. Tá quase caindo o celular aqui. Mas não vai cair não. Vamos lá. Vou colocar aqui. Aí. Deixa eu diminuir de novo. Aí. Tá bom. Deixa eu ver como é que tá aqui. Arrumando aqui. Desculpa, tá? Opa. Beleza. Aqui. Vamos deixar assim. Eu vou usar o giz agora, né? Só para você entender uma coisa. Aqui eu tenho Lula, desse lado aqui, ó, em amarelinho. Aqui tem o PT e aqui tem o PL, né? Sei lá, PL aqui. Onde que você está agora? É, PL. Presta bem atenção na diferença, ok? Todo mundo fala, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Lula respondeu quando caiu a denúncia, tudo, Lava Jato e tal, Zé Dirceu, Zé Genuíno, tesoureira, não sei o que, não é? Os irmãos do Ceará lá, da grande carne aí, que tem no país inteiro. O que aconteceu com esse senhor aqui, com o Lula, não é? Vou fazer umas perguntas para vocês aí, rapidinho, tá? Ó, o Lula, quando começou o processo, a cassação, né? Quando começou a Lava Jato e tal, triplex, tudo que você viu lá, o Lula pegou um colchão, um cobertor e foi se enfiar numa baixada? Hã? Foi se enfiar numa embaixada, numa embaixada para ficar preso político, mas sem ir para cadeia? Não. O Lula fugiu para algum país? Não. O Lula recusou ser preso? Não. O Lula incentivou o povo a fazer um exército? Ficar todo mundo acampando lá em frente à casa dele lá? Patriota, patriota, Bolsonaro, Bolsonaro, o nosso líder, nosso capitão, gente, nosso capitão, é o nosso capitão, gente, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Eu tive na minha parentela
uma ameba que fez parte da minha família. Analfabeto, malandro, safado, sem vergonha, traiu bastante uma filha minha, folgado, xarope, gostava de tomar um monte de coisa, colocar um monte de coisa na parede do corpo, e não gostava de preto, de negro, sendo também negro, não é? Pior de tudo, baiano. E prezava da boca para fora para usos e costumes. Desprezo à esposa, desprezo a filho, malandro, enrolão, aproveitador, 171, mas defendia a trancos e bancos Bolsonaro. Não era Bolsonaro, é Bolsonaro, nosso presidente Bolsonaro. Lula não presta, o PT não presta, é comunista. A maioria, não posso dizer que a maioria dos bolsonaristas são assim, mas uma parcela é assim, hipócrita pra caramba, não sabe nem o que defende. Bom, vamos lá. O Lula, ele não se validou ou se aproveitou do clamor popular das pessoas que o amam para fazer uma barreira humana para a Polícia Federal e para o japonês da Federal, que depois foi preso também, para impedir a sua prisão. Como esse aqui faz, a família Bolsonaro faz. É isso que eu quero que você aprenda. Que esse aqui foi corrupto, foi. Mas esse aqui foi homem para encarar o seu processo, a sua prisão. Esse aqui não deu show, piti, pegou uma cadeira, é uma vergonha, como é que fala aquele negócio para na canela? Um negócio eletrônico na canela, que eu esqueci o nome agora, não é? Uma caneleira lá, um negócio na canela que põe, Peraí, que alguém falando aqui, deixa eu ver. Opa, perdão. Ah, tá. Ô Letícia, fala pro Thomas que eu tô na live agora, por favor. Eu não posso falar com ele, senão ele vai ligar e vai cair minha live, olha aí, ó. Fala pra ele que eu tô na live, por favor, Letícia. Ô, amiga, fala pro Thomas que eu tô na live. Tornozeleira eletrônica. O Lula não deu piti, não. Não chamou a imprensa, não é? O Lula foi preso e na cadeia morreu o seu neto e a Polícia Federal não deixou ele ir no velório do seu neto, ou sei lá se deixou. Foi um beabá em cima desse cara aqui do Lula, não é? Só que ele não pediu prisão domiciliar, ele ficou preso lá em Curitiba, não é? Numa cela da Polícia Federal. O que mais? Ele ficou preso e ele também, na ocasião de sua prisão, era idoso, tá, bolsonaristas? Idoso também, e não apelou para prisão domiciliar. Ok? O que mais? E aceitou, cumpriu, não é? Usou o que a lei determina, não é? Direito de defesa, e não fez esse show aí. E também não pediu ajuda aos Estados Unidos, não pediu ajuda ao Barack Obama, não pediu ajuda à França, não pediu ajuda à Alemanha, não pediu ajuda à Rússia, à China, para que fizesse uma campanha mundial para que tivesse anistia para ele. E ele também não usou de amizade com esses estadistas das maiores potências do mundo para ferrar o país, para ferrar o Brasil com um tarifaço de 50%, causando desemprego a mais de 500 pessoas nesse país aqui, que é o Brasil. Aí eu pergunto para você, quem é um patriota? Quem é um patriota? Quem é um patriota? Esse aqui, o Lula, com os erros dele, que foi absolvido, se é verdade ou não, mas tá aí. Ou esse cara aqui, que fez um monte de coisa errada também,
e agora não quer pagar. E está enganando o povo brasileiro, dizendo que é inocente, que não tem um ato, que não é corrupto, que não é nada. Só para você, se esse aqui, por que esse aqui não quer ir para a cadeia? Ah, porque ele é doente. Ah, o Lula também era doente. Ó, o Lula passou por um câncer. Um câncer na laringe, ou faringe, na garganta, passou por um câncer. Idoso com câncer foi para cadeia. Esse aqui tá doente agora, mas quando era presidente tá mandando jet ski para cima e para baixo, tirando onda, comendo gente com cartão corporativo, pagando cervejaiada. E vocês achando que esse cara aqui é evangélico, é de Deus? E daí, só porque um pastor corrupto batizou ele lá no Rio Jordão? Qualquer um entra no Rio Jordão a hora que quiser. Até os caras do Hamas podem entrar no Jordão, tomar banho e sair. Qual é que é? Não é verdade isso, gente? E aí? O que vocês me dizem? É complicado, né? Na hora que o negócio aperta, começa a ter diarreia, começa a passar mal, né? Começa a soltar o cérebro por baixo, aí começa a ficar doente, aí vai para o hospital, opera daqui, opera dali. O outro também cansa, mas assumiu. O outro foi homem, foi macho, foi lá e cumpriu sua pena. E esse aqui? Começa a inventar um monte de coisa agora. Isso, aquilo, ai, não é? Esse aqui, que pegou 70 milhões do povo aí, que os bolsonaristas deram para ele fazer o que ele quiser, que era para uso político, alguma coisa. Fora os 300 e poucos milhões que ele deu para os deputados na época para a campanha eleitoreira. Dinheiro do povo, isso aí ninguém fala, não é? Fica todo mundo quietinho, de boca calada. E aí vocês, pastores evangélicos, olha, pelo amor de Deus, estão fazendo igual os fariseus e os herodianos. Estão se tornando o Bolsonaro, né? Um deusinho do mal com a sua família. Se esse aqui, Lula ladrão, corrupto também, corrupto. Só que é mais estadista, tem mais capacidade, tem mais preparo, conhece mais do que esse aqui, que se diz ser o santo e não é o santo. Tá entendendo o que eu estou falando para vocês? Esse aqui faz arruaça, paga pastores, paga bolsa, paga Malafaia, paga Assembleia, paga todo mundo, e todo mundo sabe que ele não vale nada, que ele não tem princípio moral, humano, sensível nenhum. E nem crê em Deus, coisa nenhuma, tudo papagaiada. Mas ele paga, ele compra os pastores. Você está entendendo como que é o negócio? Por isso que a galera fica na igreja, no seu ouvido aí, em vez de Estevão Hernandes, Macedão, o outro chapeludo do chapelão, né? Aquele que está envolvido aí, que foi delatado com aquele negócio do pozinho mágico, pilim-pim-pim, né? Lavar lá na igreja dele, enfim, ou até os aviões, macumunado com o pessoal do tráfico. Esse aí, em vez de pegar a palavra de Deus, faz a cabeça do povo contra esse aqui, por interesse de dinheiro, usa Deus. É a mesma coisa, é o mesmo vínculo que esses caras da Assembleia de Deus, até a Deus é Amor entrou na parada, até a Deus é Amor entrou também, lá a Débora, o marido dela, não é? Lá na campanha, junto com os pastores corruptos das igrejas mundanas. A pergunta que fica é: aonde está Jesus no meio dessa porcariada toda de política brasileira? Tanto Lula quanto esse aqui. Só que esse aqui está sendo pior, está sendo covarde. Correu, abandonou o Brasil, se correu para os Estados Unidos. Agora, você acha justo, gente? Vocês acham justo isso aqui? Vou apagar aqui. Você acha justo essa desgraça norte-americana aqui, ó? Você acha justo esse homem, sei lá como que é a cara desse cara, sei que ele é assim, né? Aí tem um cabelo esquisito que faz assim, que vem daqui, né? E vem uma onda que faz isso aqui, tá. Vocês acham bonito o que esse senhor aqui tá fazendo? Vocês acham legal? O que esse velho aqui? O que esse homem
está fazendo com o povo brasileiro? Vocês acham bonitinho? Né? Aí então, vou mostrar um negócio agora aqui. O que os bolsonaristas aí estão fazendo na rua, né? Louvando esse cara aqui. Louvando esse cara aqui. Tudo porque, sabe? Aqui, ó. O Trump, né? Ah, esqueci de fazer um detalhe aqui. Opa, deixa eu aumentar aqui, deixa eu arrumar. Vou arrumar o chifre do cão aqui. Aqui, ó. Isso. Aqui ficou melhor agora, né? Acho que agora ficou melhor. Ó, vou escrever aqui. Ele vai entender. Tudo porque o Trump tem todos os defeitos que o Bolsonaro tem. Aquela coisa antiga da velha Europa, você já sabe o que eu estou falando, né? Então, pro Bolsonaro não ir pra cadeia, ô Trump, me ajuda aí, pô! Me ajuda aí, hein? Que eu não quero ir pra cadeia, hein? Aí essa ameba desgraçada aqui, desse homem, Deus me perdoe que eu falei agora aqui, ele prefere ferrar o povo brasileiro, ok? Ele prefere ferrar o povo brasileiro, levar o povo a fome, desemprego, aumento, as grandes perdas dos fazendeiros, dos agropecuários, no ramo de frutas, no ramo de carne bovina. E aí, os irmãos Wesley aí, bolsonarista, vocês estão ferrados também, né? Da JBL, os irmãos Wesley aí, né? Da Friboi, vocês são tudo assim, né? Que também era corrupto lá com o Lula. Não sei como vocês estão com o Bolsonaro, como é que foi, vocês são bolsonaristas. E aí, vocês estão ferrados também, mas vocês são bilionários, né? Mas o negócio vai cair, a carne aí também, a Friboi e tal. 50% de tarifaço, não é brincadeira não, pessoal, ó. 50% de tarifaço, né? Cai a carne, vai vender carne para quem? E aí, como é que faz o negócio? Eu posso até estar falando besteira, sabe? Posso até estar falando besteira, que eu não manjo muito esses assuntos. Mas, em partes, será que não é um castiguinho para vocês também, não? Em agropecuários, fazendeiros, produtores de café, produtores de carne, produtores de arroz, produtores disso, aquilo, outro. Porque pra gente aqui, quando chega no mercado, é muito caro. Uma hora é o tomate, uma hora é o ovo, uma hora é o café, uma hora é o arroz, uma hora é o feijão. Não tem feijão, vai comer lentilha. Tudo pra gente aqui é caro, bota pra ferrar. Mas para os americanos, para a Europa, é tudo barato no dólar. Vocês não têm vergonha na cara não, hein? Hein, fazendeiros, agropecuários? Quem sofre sempre é o povo. Vocês não são brasileiros? Ah, falando nisso, vocês que são agropecuários, por que vocês não se reúnem aí aos fazendeiros, né? Os empresários da agricultura, como vocês se reuniram, né? Nas passeatas, fechando estrada, acampando, os caminhoneiros, né? O Zé Trovão, o pessoal aí. Por que vocês não reúnem aí os fazendeiros bilionários, milionários, para ir para cima do Bolsonaro, para acabar com essa palhaçada? O menininho cagão que não quer ir pra cadeia. Boa, por favor. Ô Trump, ferra aqui o meu país. Grande patriota. Por que vocês não vão pra cima do Bolsonaro? Do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro? Vocês não dão um cala-boca nele e falam pra ele ficar quieto, se comportar como homem? Meu filho, fez coisa errada, cometeu crime, se enroscou na corrupção? Assuma, seja homem e vá pra cadeia. Cumpra. Eu sou idoso, eu tô doentinho. O Lula também era idoso, estava doentinho, teve câncer, perdeu a mulher, perdeu o filho e foi pra cadeia. E você? Seja homem, Bolsonaro. Não faça que nem o seu filho copiou você. Cagão, correu para os Estados Unidos para se isolar lá. E de lá fica influenciando, fica dando ar, enchendo a cabeça do povo brasileiro. E agora vocês são tão ordinários, tão do Satanás, que vocês querem colocar a culpa em quem? No ministro, no Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil? Querem colocar a culpa em quem? No Lula? Sendo que é você que foi agitar o Donald Trump? Você não tem vergonha na cara não, cara?
Você já é um homem velho, já é um idoso. E vocês, gente, povo brasileiro? Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom? Acho que o meu recado eu já tinha que dar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto isso, você vai olhando lá. Deixa eu ver se eu abro aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um vídeo que eu peguei do YouTube. Cadê? Oxi. Ah, não, não é do YouTube, não. É daqui mesmo. Que é que, na verdade, gente, eu não consegui abrir o meu... Eu não consegui abrir o meu Face. Então, eu tô usando o Face de outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa mais interessante para mostrar. Opa. Aqui não. Aqui, deixa eu ver. É aqui. Só um minutinho que eu já vou mostrar algumas coisinhas aqui que eu achei interessante também. Tá bom? Aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. Oh, meu Deus. Não, consegui. É o meu Face que conseguiu. Vou me atrapalhar. Peraí. Gente, tá difícil o negócio aqui. Tava tão legal quando eu consegui, agora... Não. Aqui. Deixa eu entrar no meu. Que eu saí. Só um minutinho que eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Peraí. Bom, não vai dar certo não. Eu vou entrar nisso daqui, ó. Cadê a matéria? Matéria fórum, que eu acho interessante. Aqui. Do que eu quero que seja a matéria, tá? Eu acho que é essa matéria aqui. Metrópole. Não. Só um minutinho que eu já tô acabando essa live. Eu acho que é aqui. Aqui eu achei a matéria. Eu vou ter que abaixar aqui de novo, tá? Só pra você ter uma ideia. Vamos virar aqui assim. Opa! Aqui não adianta que não vai baixar mais. Baixou. Dá uma olhada nessa matéria aqui, gente. Aí, ó. Só que para os bolsonaristas isso é normal, tá? Para os bolsonaristas tá tudo certo. Se fosse o outro lado da moeda, se fosse o filho do Lula, se fosse um deputado, né? O negócio não quer me ajudar aqui não, o negócio tá feio pro meu lado aqui. Eu tenho que comprar. Para isso eu tenho que ter dinheiro. Mas uma hora eu compro. Ó, vamos ver essa matéria aqui, só para você ficar esperto. Você que é bolsonarista, né? Ó, povo brasileiro, dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, isso aí tem em todos os jornais, tá? Em todos os sites aí que saiu. Meu Deus do céu. É aqui que não quer segurar. Vamos lá. Ó. Só segurar aqui. Aí. Ó, Eduardo Bolsonaro diz preferir o Brasil na miséria a ver o pai preso. Não sou eu que estou falando, tá? É a matéria. Vamos lá? Aqui, ó, o patriota aqui, ó. O deputado volta a agir contra os interesses nacionais e gera reação até entre aliados, hein? Nem os próprios bolsonaristas estão gostando disso. A casa está caindo, o pessoal está vendo quem é a família Bolsonaro. Eles não estão nem aí com o Brasil. Só querem a grana só. Olha ele aí falando aí, ó. Lá nos Estados Unidos, tá bom? Olha o que ele está falando. Vamos lá? Brasília, Distrito Federal. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL São Paulo, causou polêmica neste domingo, dia 27, ao afirmar que prefere ver o Brasil na miséria a aceitar o avanço das investigações contra Jair Bolsonaro. A declaração foi feita nas redes sociais e gerou críticas até de nomes da direita. Então, o que esse povo está querendo ir dia 3 de agosto na rua defender quem? O quê? Prende o Lula. Impeachment do Lula, impeachment do Alexandre de Moraes, destrói o Supremo Tribunal Federal.
coloca logo a anistia, libera o Bolsonaro. O que vocês querem? A lacração no nosso país? É isso? A frase que gerou revolta, ninguém quer um país próspero. A frase que gerou revolta. Ninguém quer um país próspero economicamente ao custo do sofrimento de pessoas inocentes. Escreveu Eduardo, numa referência direta à situação do pai e de aliados acusados de tentativa de golpe. A fala indica que, para ele, manter Bolsonaro livre é mais importante do que a recuperação econômica do país. Quer dizer, ele pensa mais no pai dele, é um direito dele como filho pensar no pai. Eu acho até bonito isso, mas quando o pai foi um estadista, é um ex-presidente e ferrou o país, e agora não quer que o pai paga, então ele está pensando só no pai dele, e as milhares de pessoas que o pai dele ferrou, o governo do pai dele ferrou, não aceitando com invencionice, com charopada, com loucura, não é? Ah, não quero a vacina da China, não quero a vacina não sei de onde. E morram-se as pessoas. Agora é hora de prestar conta, meu filhinho. Filhinho e papai, papai e filhinho. Vamos lá. A reação entre conservadores. A vereadora Janaína Pascoal, essa que vocês viram falando agora que eu coloquei, do Republicano São Paulo, conhecida por suas posições conservadoras, rebateu. Se ferrarem com o país economicamente, pessoas inocentes também vão se lascar. A crítica expõe o isolamento crescente do deputado até mesmo entre os antigos apoiadores. Deixa eu ler direito, senão vai ficar muito feio aí. Bom, a vereadora Janaína Pascoal, do Republicano São Paulo, conhecida por suas posições conservadoras, rebateu. Se ferrarem com o país economicamente, pessoas inocentes também vão se lascar. A crítica expõe o isolamento crescente do deputado até mesmo entre os antigos apoiadores. Histórico de boicotes ao país. Não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro age contra os interesses do Brasil. Em 2024, ele se licenciou do mandato para fazer lobby nos Estados Unidos a favor de sanções contra o Brasil. Agora, deixa claro que a prioridade segue sendo proteger o pai, mesmo que isso custe a fome e o desemprego de milhões de pessoas. E aí, vocês querem mais alguma coisa? O que vocês acham aí? Vocês estão vendo aí o que é a família, não é? O que é a família aí é Bolsonaro? É isso aí, entendeu? Só que, mesmo assim, o fanatismo não permite as pessoas enxergarem, não é? Enxergarem a realidade. Eu virei a câmera para cá agora, deixa eu ficar sentadinho, que minha coluna ela tá doendo bastante. Opa, deixa eu aumentar aqui. Ai, sobe um pouquinho, segura. Aí eu acho que vai ficar. Aí. Então essa foi a live de hoje, não é? Eu quero ler uma passagem também que está no livro de Isaías, no capítulo 32 e versículo 7, que vai nos dizer assim, não é? Vai nos dizer assim em hebraico. Verhalai kelai verhain, huzmot yaatz lechabel, anavin, aniin, seker bemerei, uvedaber, eveion, mishepat. Ou seja, está dizendo assim, o malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a casa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. E assim vai o nosso país, o nosso mundo, não é? Me parece que aquela clássica cena... Me parece que aquela clássica cena de Jesus ensanguentado, Yeshua ensanguentado, com a cara estourada,
todo desfigurado, hematoma para tudo quanto é lado, uma coroa de espinho ainda, sangrando, com os braços presos, seminu, todo rasgado, destroçado, espancado. Do lado direito. E do seu lado esquerdo, também lá o agitador, não é? Aquele que havia matado, aquele que era acusado de motim contra o Império Romano, aquele que via as coisas e queria um reino físico, material, o Barrabás. Ele, mancomunado com os religiosos do templo, fazia atrocidades, matava pessoas. Do outro lado, Jesus, Filho de Deus, só queria paz. Mas os oficiais do templo, a mando dos fariseus, sacerdotes, pagaram propina para o povo, né? Eles compraram o voto do povo em condenar Jesus. Crucifica-o, 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 gritava a multidão, para soltar Barrabás. Lamento dizer, a igreja evangélica brasileira, hoje, e eu não estou generalizando, mas grande parte desse corpo da igreja evangélica brasileira está do lado de Barrabás. E vocês criticam tanto o judaísmo, criticam tanto os fariseus, criticam tanto a gente, não é? A lei de Moisés, tal, graça, Jesus, não sei o quê. Vocês criticam tanto. Mas quando vocês recebem um político dentro da igreja de vocês, quando vocês recebem grana dos cofres públicos das pessoas, como o Bolsonaro fez quando era presidente, com o ministro do MEC, não é? Acho que é o ministro Newton, com 2 pastores vagabundos, sem vergonha, que recebiam grana da educação para distribuir como do jeito que eles quisessem, para prefeitos que precisavam de dinheiro para salvar o seu povo. O escândalo dos 2 pastores, ricos, mas queriam grana do povo. Quando vocês batem palmas, quando vocês aplaudem, quando vocês ovacionam, quando vocês ficam eufóricos com esses pastores ricos e esses pastores estrelas de televisão, vocês estão do lado oposto da pegada divina, da pegada espiritual. Vocês estão do lado do erro, do harat, do pecado em hebraico. Vocês não conhecem Jesus. Vocês não andam com Jesus, coisa nenhuma. Vocês não creem em Jesus, coisa nenhuma. Vocês não creem em Deus, coisa nenhuma. Vocês não creem na palavra, coisa nenhuma. Vocês creem em Mamon. Vocês creem em Satanás, que é o Deus de vocês, dentro do coração de vocês, na conta bancária de vocês, no empreendimento, igreja, CNPJ, politicagem, sujeira, malandragem. Mas vocês não creem em Deus, de jeito nenhum. Novamente essa cena se repete, e um povo de Deus, ou aquelas pessoas que um dia receberam o milagre de Jesus, aquelas pessoas que um dia tiveram a mudez arrancada, a surdez arrancada, a cegueira arrancada, aquelas pessoas que tiveram perturbações mentais arrancadas, aquelas pessoas que tiveram doenças horrorosas, condenadas pela tradição, não é? Aquelas pessoas que estavam mortas, aquelas pessoas que ressuscitaram ou que seus filhos ressuscitaram, essas pessoas agora negam Jesus. Aquelas mesmas pessoas que estavam na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E colocavam suas roupas e colocavam palmas para Jesus entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. E essas pessoas agora receberam grana, propina, dinheiro para gritar com toda a força dos pulmões:
Crucifica-o, crucifica-o, solte-nos Barrabás, solte-nos Barrabás. E essas pessoas hoje são vocês, evangélicos desse Brasil, cristãos desse Brasil, hipócritas, falsos, gostam de ser enganados, não respeitam as Escrituras, não respeitam a Deus, não respeitam o Espírito Santo, não respeitam Jesus. Hipócritas, falsos, doentes, e seguem um deusinho de nada, mequetrefe, burro, idiota, perverso, racista, machista, nem um vínculo com Bíblia e nem com Deus. É esse o Deus que vocês gostam. Vocês fecharam as portas para Jesus faz tempo. Presta bem atenção no que vocês vão fazer dia 3. Abram a Bíblia na casa de vocês. Dobrem o joelho, jejuem, busquem o Espírito Santo. Peçam orientação para Ele. E vocês vão ver o que Deus vai falar com vocês. O Brasil precisa de paz, de emprego. O Brasil precisa seguir em frente. O Brasil precisa de pessoas trabalhando e não de pessoas de férias, porque não tem mais como pagar por causa do tarifaço de um outro endemoniado lá na América do Norte. Um homem que trata imigrantes e negros e as pessoas que não são do seu país como bichos e escravos. E a igreja evangélica de 4, batendo palmas para Bolsonaro e para Donald Trump. A que ponto chegamos? Esse mesmo homem é o homem que usou, claro, da lei para expulsar dos Estados Unidos, do seu país, muitos evangélicos e pastores lá nos Estados Unidos que trabalhavam dignamente lá. Mas por uma questão de green card, por uma questão de legalização de estar no país, escorraçou como se fossem criminosos, vieram num avião algemados até aqui em solo brasileiro. Esse é o Donald Trump, que o Malafaia, cara de pau, cínico, sem vergonha, com a alma vendida ao Satanás, louvou o Donald Trump. Anos atrás, antes da igreja dele ser prejudicada também nos Estados Unidos, os membros da sua igreja, o seu negócio lá. Esse é o povo da América do Norte, não o povo americano, mas os homens que estão no poder lá, como o Elon Musk, que bateu palmas, não é? E pediu anistia para o policial que matou o George Floyd, né, com o joelho ali negro no chão nos Estados Unidos, em Nova York. Asfixiou ele, matou ele e já tinha uma lista de assassinatos contra negros nos Estados Unidos. E o Elon Musk pediu anistia para esse policial branco, racista e maldito. Essa é a cúria de pessoas do poder, que Bolsonaro se dobra e o Malafaia também, e a igreja evangélica também, e esses pastores, essa bancada evangélica do Satanás nesse país. Donald Trump é o homem que participava das festas, segundo reportagens e matérias, não é, que tentou processar agora um jornal ou uma emissora, que soltou a carta, não é? Um caso que teve agora recente, onde ele ia, milionário nos Estados Unidos, participar de um lugar, de uma ilha, onde tinha várias crianças menores de idade para serem abusadas sexualmente por esses nojentos da nata bilionária dos Estados Unidos. Esse é um homem que Bolsonaro adora e a sua família adora, porque deve ser tão igual, tal qual como eles. Esse é o homem que os bolsonaristas estão batendo palma. Esse é o homem que as pessoas estão adorando. Paulo vai nos dizer: deixaram de adorar o Criador para adorar as criaturas. Deus tem misericórdia desse país. Deus tem misericórdia de cada povo brasileiro. Como que pode uma família criar uma situação, incitar um presidente de um outro país para desgraçar o país dele mesmo? Bolsonaro é um homem que não tem Deus. É um espírito ruim sobre a face da terra, como a sua família. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Até a próxima live. Obrigado, Letícia. Te amo, um abraço.